Olá, boa tarde. Hoje eu quero ser bem breve. E eu tava refletindo muito sobre tudo que tem acontecido, né? E pensando, será que Deus tem se agradado de tudo que tá acontecendo? Porque a gente abre o noticiário e a gente só vê coisa ruim, injustiça. E a gente fica tão, né? A gente fica com raiva. Quando a gente começa a assistir o noticiário, a gente fica com raiva com tanta injustiça. A gente fica com raiva. Ah, imagina se você fica com raiva, que é ser humano, que é pecador. Imagina Deus, que é santo. Imagina Deus, porque a gente só vê a superfície. Deus, ele vê tudo. Ele vê toda a imundície da humanidade. Todo o pensamento. Ele vê os homens maquinando fazer o mal, maquinando derramar o sangue inocente. Deus vê tudo. Será que Deus está feliz com tudo isso que tem acontecido? Com liberação de aborto, liberação de drogas? Será que o Senhor está feliz com tudo isso? E eu pensando sobre isso, meu Deus, o Senhor é muito bom. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo como o Senhor é bom. Porque para nos suportar, tem que ser muito bom. É só um Deus muito bom para suportar a humanidade. Para suportar tanta injustiça. Deus é bom. E se você está vivo hoje é porque Deus é bom. Porque tantas pessoas já desceram à sepultura hoje. Você já parou para pensar? E você está vivo. Por quê? Porque Deus está te dando oportunidade de arrependimento. Sabe o que Deus quer? Só tem uma coisa que Deus quer de nós. Só uma coisa. Ah, não, Deus quer que eu seja feliz. Não. Deus quer que você se arrependa. Até hoje você está vivo. Deus esperando você se arrepender. Dando oportunidade de arrependimento para você. É por isso que eu estou vivo. É por isso que você está vivo. Porque Deus está nos dando oportunidade de arrependimento. Oportunidade para a gente se voltar para Ele. Quando eu começo a ler a Bíblia e vejo lá o povo de Israel. E o povo de Israel estava lá ganhando, Deus dando vitória, Deus lá com eles. Quando Deus começava a dar vitória, 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 quando acalmava mais, quando acalmava as guerras, quando acalmava as lutas, sabe o que o povo fazia? Se esquecia do Senhor. Abandonava o Senhor. Aí sabe o que acontecia? Deus entregava ele nas mãos do inimigo. Aí quando ele estava na peleja, na luta, perdendo, aí ele lembrava de Deus. Clamava a Deus. E Deus é tão bom e tão misericordioso que ainda ouvia e que ainda dava a vitória. E continuaram a mesma coisa. Quando estava tudo bem, se afastava. Quando estava mal, lembrava do Senhor. Quando estava tudo bem, se afastava. Quando estava mal, lembrava do Senhor e clamava o Senhor. Isso acontece conosco. A gente só clama a Deus quando acontece uma desgraça. A gente só clama a Deus quando a gente está mal. A gente só lembra de Deus quando a gente está mal. Aí eu te pergunto, será que vai faltar luta, guerra na tua vida? Se tu só lembra de Deus quando tem guerra e quando tem luta? Será que vai faltar? Aí você fica, Senhor, por que eu sofro tanto? Para ver se tu lembra de Deus, pelo menos. Aí lá em Amós 4... eu tava lendo e eu chorei tanto lendo Amós 4. Deixa eu abrir aqui. É lá no finalzinho do Antigo Testamento. Amós. Vamos lá, Amós 4. Ó. Amós, a partir do 6. Amós, capítulo 4, versículo 6. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos converterdes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva quando ainda faltava 3 meses para a ceifa. Fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse
sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu secou-se. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converterdes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras e das vossas oliveiras. Comeu a locusta, contudo, não vos convertertes a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada. Os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não vos convertertes a mim, diz o Senhor. Subi algumas dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Porque eis que o que forma os montes cria o vento e declara ao homem qual seja o seu pensamento. O que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. É que ele está falando com Israel, né? Que mandou praga para ver se o povo se voltava para ele. Eles, mesmo assim, não se voltaram para mim. Que mandou, né? Que faltou o pão, que faltou o alimento. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim. Que faltou chuva para que haja colheita. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim. A gente olha para tudo que acontece, para toda coisa ruim. Isso é Deus querendo que você se volte para Ele. É Deus mostrando que esse mundo não presta, que não tem nada para nos oferecer, para ver se a gente se lembra de Deus, mas mesmo assim a gente não volta para Ele. É Deus mandando pandemia, mesmo assim vocês não se lembram de mim, diz o Senhor. É pragas, é guerras, é terremotos, é enchentes, mesmo assim vocês não se voltam para mim. Tudo que acontece ao nosso redor é para que a gente olhe e para que aquilo sirva de exemplo para a gente se voltar para Deus. É para que a gente veja, é para que a gente tenha temor. É para que a gente se volte para Deus. O Senhor diz que acontece tudo e vocês ainda não se voltam para o Senhor. Olha, não espere coisa boa que vai vir por aí, não. Porque Deus não está feliz com a humanidade. Porque o pecado sobe às narinas de Deus como fedor, como odor, como podridão. Deus vê toda a podridão. Está insuportável. Então, quando você vê coisas ruins acontecendo, se volte para o Senhor. Clame ao Senhor. Se arrependa, porque é só isso que o Senhor espera. É o nosso arrependimento. Deus mandou Jonas, à cidade de Nínive, dizer: eu vou destruir Nínive. Eu vou destruir Nínive. Vai lá, Jonas, avisar para eles. E Jonas não quis ir, porque Jonas queria que aquelas pessoas morressem mesmo. Não, merece é morrer mesmo. Ninguém presta, merece é morrer. E ele não quis ir. E foi para o outro lado, foi lá para Tarsis. Entrou no barco e foi para o outro lado. E Deus mandou uma tempestade que sacudiu o barco. E os homens do barco, meu Deus, o que está acontecendo? Tiraram sorte para ver por causa de quem estava acontecendo aquilo. E adivinha, a sorte caiu em Jonas. E souberam que era por causa de Jonas que estava tendo aquela tempestade. Porque ele estava fugindo do que Deus tinha mandado ele fazer. E sabe o que foi que fizeram com ele? Jonas disse: me jogue no mar, que vai passar a tempestade. Jogaram Jonas no mar. Deus foi e mandou um peixe grande engolir Jonas. Na Bíblia só está dizendo que é um peixe grande, tá? Não está dizendo que é uma baleia. Deus mandou o peixe grande engolir Jonas. Jonas ficou lá 3 dias e 3 noites na barriga da baleia. Da baleia não, do peixe grande. Que eu não sei qual era o peixe. E Jonas orou, se arrependeu. E aí, Deus mandou a baleia, Deus mandou o peixe grande vomitar Jonas. O peixe vomitou Jonas. Aí Jonas chegou lá na cidade de Nínive. Aí Jonas foi para a cidade de Nínive para falar que a cidade de Nínive seria destruída.
Só que as pessoas, ao ouvirem o recado de Deus, elas temeram a Deus. Elas temeram a Deus. Isso diz lá em Jonas 3. Vamos lá no Jonas. Vale, meu pai, onde é que você socou, Jonas? Que eu não tô achando. Jonas. Olha, depois de amores. Jonas 3. Começou no 5, ó. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum. E vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Porque era um rito de humilhação, você se vestir de pano de saco. Então, eles estavam se humilhando perante o Senhor. Se humilhando e jejuando perante o Senhor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, até o rei. Hoje, no nosso contexto, até o presidente. Ó, chegou até o rei. Então, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. O rei também se humilhou diante de Deus. O rei também creu, o rei também se arrependeu. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Ficaram de jejum. Até os animais, ele disse que não podia comer nem beber nada. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco, clamem fortemente a Deus, converta-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras dele. Deus viu o arrependimento. Deus ouviu o clamor. Deus viu a humilhação. E sabe o que foi que Deus fez? Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não o fez. Deus é tão bom, Deus é tão bom que ele se arrepende do mal. Se você se humilhar, se você orar, se você clamar ao Senhor, o teu arrependimento pode mudar uma sentença de Deus. Porque o ponto fraco de Deus é um arrependimento. É o teu arrependimento. Um arrependimento muda tudo. Muda todas as circunstâncias. É um arrependimento. A palavra de Deus diz lá em Salmos 51:17. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezarás. O Senhor não despreza. Quando foi destruir Sodoma e Gomorra, Jó disse: Senhor, se tiver um justo lá, se tiver 50 justos, o Senhor não destrói? Deus disse: não, eu não destruo se tiver 50 justos. Senhor, se tiver 40 justos, o Senhor não destrói? O Senhor disse: não, se tiver 40 justos, eu não destruo. Senhor, se tiver 30, ele foi diminuindo. Se tiver 10 justos, o Senhor não destrói? Ele não destruiu. Mas Abraão estava pensando no seu primo Ló, que estava lá em Sodoma e Gomorra. Só que não tinha nenhum justo. Não tinha nenhum justo. E hoje em dia não é muito diferente. Mas sabe qual é a diferença? É que ainda tem gente clamando ao Senhor. Ainda tem gente pedindo misericórdia. Ainda tem gente ajoelhado, pedindo misericórdia, Senhor, da minha família. Misericórdia, Senhor. Por causa de um, Deus não destrói. Por causa de um. E Deus fez o quê? Tirou Ló de Sodoma e Gomorra, porque ele era primo de Abraão, porque Abraão estava intercedendo por ele. Então Deus tirou Ló e destruiu Sodoma e Gomorra. Então não espere nada bom, porque a humanidade não tem agradado a Deus. A humanidade não tem temido ao Senhor, não tem se arrependido, tem aplaudido o que é mal, aplaudido o aborto, aplaudido o divórcio, aplaudindo tudo que não presta. Tudo que desagrada a Deus, a humanidade tem aplaudido. Então não espere que o Senhor derrama bênção sobre nós, porque não é isso que vai vir. Deus vai guardar os dele.
os que temem, os que buscam, os que amam o bem, porque ele mesmo diz na sua palavra, amem o bem, odeiem o que é mal, odeiem. Não participe das obras infrutíferas das trevas, não se comunem, não imitem o mundo, não imitem o que é mal. E a gente faz tudo o contrário, imita o que não presta, gosta de fazer o que não presta. Parece que ama desagradar o Senhor. A nossa rebeldia, que a gente ama fazer o que o Senhor disse pra gente não fazer. A gente ama e contra aquilo que o Senhor disse que é correto. Mas o mal a gente aplaude. O mal a gente acha bonito. A gente imita o que não presta. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Sabe o que a gente faz? Eu vi um vídeo. Eu fiquei tão chocada. Fiquei tão triste. A menina que disse que não é homem nem mulher. Ela é um porco. Um porco. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E a gente quer ser um porco. A gente prefere ser um porco, gente. Meu Deus. Então se arrependa. Se volte para o Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Não é Ele que tem que buscar nós, não. A palavra de Deus, busque. É nós que temos que buscar. Busque enquanto se pode achar. Busque enquanto está perto. Se arrependa. Peça ao Senhor para trazer arrependimento no seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nosso arrependimento é a única coisa que pode mudar o coração do Senhor, que pode mudar os planos do Senhor contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o Brasil. Só isso. E eu vou terminar em 2 Crônicas 7, 14. 2 Crônicas 7, 14. Que o Senhor fala assim, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui tem um passo a passo de como a gente pode agradar a Deus. Um passo a passo. Primeiro, se o meu povo se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor perdoa. O Senhor nos dá tantas chances, tantas oportunidades, que ninguém vai poder chegar diante dele e dizer: eu não tive oportunidade. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: eu não tive oportunidade. Porque todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de arrependimento, de se voltar para Ele. Olha quantos anos você tem, quantos dias você já viveu e o que você fez de todos esses dias. Quanto que você buscou o Senhor? Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. A gente gasta os nossos dias com coisas que não valem nem a pena. Eu tenho uma convicção, a única certeza, a única escolha que eu fiz que preste na minha vida foi escolher o Senhor Jesus. Porque por Ele vale a pena. Ele vale a pena. Ele vale a pena as minhas lágrimas. Ele vale a pena o meu sofrimento. Ele vale a pena. A gente sofre por tanta gente que não tá nem aí pra gente. E pelo Senhor, o que a gente faz por Ele? O que a gente renuncia por Ele? Nada. Nada. Coloque o Senhor no trono do seu coração. Clame ao Senhor. Se arrependa dos seus maus caminhos. Que Ele perdoa. Ele perdoa. O Filho do Homem tem perdão para tem poder para perdoar pecados. E essa era a palavra que eu queria deixar. Beijos.